Let's go, baby. Bora lá, questão 53. Probabilidade. Probabilidade, inclusive. Probabilidade. Vamos lá. De um baralho de 28 cartas. 28 cartas. Deixa eu bloquear isso aqui primeiro. Perfeito. Então, 28 cartas. E a gente vai ter 7 de cada naipe. Principalmente um naipe aqui que vocês vão ver que é importante pra caramba, que é o 7 de ouros. 7 ouros. Não é 7 de ouros, não. É 7 ouros. Vai ter 7 de cada naipe. Tá bom? Cadê? 28 cartas, 7 de cada naipe. Aí foi lá o Luizão, né? Luizão pegou 5 cartas. Das cartas do Luiz, vamos lá, Luiz. O que ele pegou? 2 ouros, pegou uma espada, pegou uma de paus e pegou uma de coroa? Não é coroa, não, é copa. Coroa. Rapaz, coroa é foda. Mas é copas, né? É copa, coroa. Ô, pai amado, tô boa pra caramba. Misericórdia. Mas tá bom, é certo, tá certo isso. Ele vai manter consigo, então vem aqui o Luizão e vai fazer agora uma troca. Nessa troca, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a troca e vai manter 2 de ouros. 2 ouros. Vai pegar esses 3 dele aqui e vai trocar por 3 ouros. Que estão no baralho. Que estão no baralho aqui, ó. Tem 3 ouros aqui no baralho. Beleza? Perfeito? Tá. Ao acaso. Só que ele vai trocar por 3 ouros. Só que ao acaso. Ele quer trocar por 3 ouros. Ele não vai necessariamente trocar por 3 ouros. É o que ele quer. É o que ele quer. É trocar por 3 cartas ao acaso lá no baralho. O baralho tinha 28 cartas. O Luiz pegou 5. Então agora o baralho ele tem 23 cartas. Perfeito? 23 cartas. Beleza. O Luiz vai pegar 3. Vai escolher 3. Então ele vai escolher 3. Essa é a ação dele. Escolher 3. Tá bom? E a gente quer descobrir qual que é a probabilidade de, ao final, o Luiz conseguir 5 cartas de ouros. Então, ao final, ele tem que ter 5 cartas de ouros. Dessas 23 cartas, o que a gente pode pensar? Tinha 7 ouros, o Luiz pegou 2 ouros, sobrou 5 ouros. Então, dessas 23, 5 ouros. Qual que é o evento total? O que a gente pode pensar? A probabilidade é o quê? A probabilidade é o evento, é o número de casos que acontecem um evento A sobre o número de casos sobre o número de casos geral, né? O número geral de casos, né? Gosto sempre de pensar assim, quero sobre o total. Não, quero sobre o total te deixa um pouco, a sua visão fica um pouco afunilada. Aqui a gente consegue expandir sua visão, perfeito? Então, o número de casos que acontecem, o que eu quero que aconteça um evento A sobre o número geral de casos que podem acontecer, né? Vamos lá. O número geral de casos que pode acontecer é o quê? Porque qual que é o evento? O evento é esse aqui, ó. O evento, você tem que sempre saber qual que é o evento que você está fazendo, velho. O evento vai ser escolher 3 cartas, ao acaso. Então, eu vou escolher 3 cartas de 23. Quantas possibilidades eu tenho, quantas formas diferentes eu tenho de escolher 3 cartas dentre 23 cartas? Lembrando, sabendo que, por exemplo, ao final da escolha, a ordem com que eu escolhi as cartas é indiferente. Então, a gente tem sempre também pensar na natureza dessa escolha. Na natureza da escolha. Se a ordem importa, arranjo. Se não importa, combinação. Então, pensa sempre bem na natureza. Como é que eu vou saber se a ordem aqui vai importar ou não vai importar? Cara, pensa comigo. Se eu escolho primeiro uma de paus, uma depois ouros e depois coroa. POC. POC, é isso aí. Escolhi essas 3, beleza. No final das contas, eu vou ter escolhido
Qual que vai ter sido o meu geral? Vai ter sido escolhido isso aqui. Mas e se primeiro eu escolher o C ou o COP? Cara, eu escolhi no final das contas, eu acabei escolhendo as mesmas 3 cartas. Então, no final das contas, no final da escolha, não a diferença na ordem é isso. Sempre tem que olhar para saber se importa ou não, para saber a natureza, se a ordem importa ou não. Você sempre tem que olhar isso daqui, cara. Porra, pensa comigo, bicho. No final da minha escolha, quando acabei de escolher, de fazer minha escolha, né? Eu ter trocado a ordem me gerou um resultado diferente? Não, nesse caso aqui eu acabei escolhendo as cartas P, O, C, e aqui eu acabei escolhendo as cartas P, O, C também. Só numa ordem diferente, mas no final das contas, no apanhado geral, o que aconteceu foi o seguinte: eu acabei escolhendo as mesmas cartas. Vai voltar pro meu bolo, então eu vou ter uma mão com 3 cartas. Então não gerou nada diferente, tá ligado? Não gerou nada diferente. Agora deixa eu pegar um exemplo aqui de algo que tem ordem. Bom, vamos lá, vamos fazer um sorteio, blá blá blá, e no primeiro nome que sai o presidente, no segundo sai o vice-presidente. Tá, beleza. Então, por exemplo, sei lá, se eu sair pro primeiro nome o Antônio e depois no segundo nome o B, o Bruno, beleza, fiz ali uma escolha. Fazer uma segunda escolha, o B e o A. Pronto, agora eu inverti. Repara que no final dessa escolha aqui, eu gerei um caso. No final dessa escolha aqui, eu gerei outro caso. É bem diferente você ter um Antônio presidente e o Bruno vice, do Bruno presidente e o Antônio vice. São casos diferentes. Então é isso, pra você descobrir, você tem que ter você tem que testar 2 vezes as suas possibilidades, para você ter um quadro comparativo para saber se a ordem importa ou não, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso a ordem importa? Cara, eu já provei aqui para você que não, né? Porra, escolher POC ou escolher COP, no final dos contos, me gerou as mesmas cartas, tá bom? Lembrando que aqui a gente não tá ligando para número da carta. A carta aqui não tem número, a carta que tem naipe. Tá bom? A carta que tem naipe. Não falou de nada de número aqui. Se tivesse que considerar que cartas de números diferentes e naipes iguais são cartas diferentes, aí a gente poderia pensar em alguma coisa. Mas não, as cartas são iguais. Então, vamos lá. Eu tenho, ao total, o número de possibilidades de escolha, eu vou fazer o quê? Qual que vai ser a minha ação? Eu vou escolher. A ação que eu vou fazer é escolher 3 de 23. Então, o total que eu posso ter é escolher 3 de 23. Então, o total de possibilidades que eu tenho é escolher 3 de 23, em que a ordem não importa. Então, calculando aqui o meu total, combinação de 23, escolhe 3. Então, vai ficar 23 fatorial sobre 23 menos 3 menos 3, 20 fatorial, 3 fatorial. Então, vai ficar 23, 22, vou desenvolvendo fatorial, né? 21, 20 fatorial. 20 fatorial, 3 fatorial. 3 fatorial eu já vou desenvolver, vai ficar 3 sobre 2, vezes 2. Corta o 20 aqui com 20 aqui. Corta aqui, vamos lá. 3 aqui com 21, que dá 7. Corta 2 com 22, que dá 11. Então eu vou ter que o total de casos que eu vou ter vai ser 23 vezes 11, não, vezes 7, desculpa, vezes 11. Se você fizer essa continha aqui, você vai chegar em 1771, tá? Eu vou adiantando para a gente. Então, o total de casos que a gente tem é 1771. Beleza? Agora, os casos que acontecem. No número de casos que acontecem, o que eu quero. O que acontece é o evento A. Qual que é o evento A que eu quero? O que eu quero, na verdade? Qual que é as coisas que eu quero? Escolher 3 ouros. Então, como é que eu poderia fazer aqui para escolher o evento que acontece eu escolher 3 ouros? Quantas possibilidades eu tenho de escolher 3 ouros? Cara, basicamente é o seguinte. Se eu tenho 5 ouros, quantas formas eu posso escolher 3 ouros, sabendo que a ordem da escolha não importa? Eu tenho 5 ouros e vou escolher 3 ouros. Escolher 3 de 5 ouros. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher 3 de 5 ouros? Entendeu? É esse o caso que eu quero. E olha que eu tô bem aqui, ó, nichando já para meu grupo que eu vou tirar esses 3 ouros ser bem restrito. Ser só ouro. Entendeu? Então, vamos lá. Combinação 5, escolhe 3. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Desenvolve ali 5 vezes 4 vezes 3 fatorial,
sobre 2 vezes 3 fatorial. 3 fatorial corta com 3 fatorial, 2 corta com 4, dá 2, então vai dar 10. Então, os números de casos que acontecem a escolha de 3 ouros, né, de 3 entre 5 ouros, são 10. Então, qual que é a minha probabilidade? O número de casos que acontecem, 10 sobre o número de casos geral, que é 1771. Ou seja, gabarito letra C. Pode ter ficado às vezes um pouco confuso essa parte de você escolher 3 de 5 ouros, ser só você escolher dentro dos 5 ouros, né? Não sei se ficou confuso, né? Às vezes ficou, mas, cara, é basicamente isso. Tá? O que eu quero é escolher ouro. 3 ouros. Logo, para eu saber o número de possibilidades que eu tenho para escolher 3 ouros, eu tenho que pegar lá o total de ouros que eu tenho e descobrir quantas formas eu posso, de quantas formas os 5 ouros, eu posso montar grupos de 3. Entendeu? É isso. Porque os grupos de 3 que eu vou montar vão ser as minhas escolhas, né? Entendeu? Acho que é isso. Tamo junto.